precisamos mudar o nosso olhar. Urgentemente. Como ir a Deus? Essa é a nossa grande questão. A presença de Deus na nossa vida. Está a grande questão. A presença de Deus em nossa vida. Como pode dar-se a presença de Deus em nossa vida? Aí está a grande questão. É por meio de religiões? É por meio de denominacionalismo, de igrejismo, tradições? Deus não se manifesta através dessas coisas? Temos que notar o que Jesus disse. Ele deu lições neste sentido. Como obtermos a nossa salvação. Como andarmos na presença de Deus. Como termos Deus presente em nossa vida? É através de religiões? Através de tradições? Igrejismos? Denominacionalismos? Não. Não. Na história do relacionamento ou conversa de Jesus com Nicodemos, essa questão ficou clara. Entre tradição, igrejismo, denominacionalismo, a posição ficou clara. Nicodemos era um igrejeiro, um denominacionalista, um tradicionalista perfeito. É a marca do que serve o igrejismo, o denominacionalismo, o tradicionalismo. Pois ele pertencia a uma igreja, a uma denominação, chamada a tradição dos anciãos. Era um grupo ortodoxo, pertencia à seita dos fariseus. Era um homem fiel, dentro dos limites do seu conhecimento de Deus, proporcionado por aquela tradição, a tradição dos anciãos. Mas a consciência de Nicodemos não estava satisfeita. Havia uma brecha. Nicodemos queria obter a sua salvação. E todo o conteúdo dos ensinamentos da sua religião, da sua tradição, do seu igrejismo, do seu denominacionalismo, não conseguia resolver o seu questionamento. A questão do seu paradeiro final e eterno. A questão da sua salvação. O desejo de Nicodemos era estar no reino de Deus. Mas a parafernália das doutrinas, dos dogmas, das lições, dos ensinamentos que Nicodemos tinha na sua tradição, e ele era um doutor desta tradição, um conhecedor dessa tradição, não era suficiente para dar uma descrição clara da posição de Nicodemos na eternidade, ou da sua salvação. E Nicodemos inquiria dentro de si quanto à sua salvação, a sua estada no reino de Deus. A
Até que ele fica sabendo dos feitos de um homem lá embaixo, no extrato social da sua sociedade. Ele pertencia ao primeiro ranking na categoria do elenco social da sociedade onde ele vivia, e ficou sabendo dos feitos de um que estava lá na periferia, um trabalhador comum. E esse trabalhador comum estava fazendo feitos maravilhosos. Daí cogitava Nicodemos: estes feitos, feitos por esse homem, tem o dedo de Deus. Somente o dedo de Deus pode fazer as obras que este homem faz. E com este conceito na sua mente, Nicodemos sentia que ali estava a oportunidade para ele encontrar a solução dos seus problemas, a solução das suas inquietações. O que fazer para eu ser salvo? Pois a religião, a denominação, a tradição a que ele pertencia não lhe dava esta segurança. Então era salvação e religião. Mas a religião, a tradição que ele estava, não lhe dava a certeza da sua salvação. E aí estava a grande inquietação de Nicodemos: o que fazer para herdar a vida eterna, para ter a minha salvação, para participar do reino de Deus. Mas agora havia uma grande questão que se interpunha entre Nicodemos e Jesus Cristo. Jesus Cristo era um homem de periferia, um trabalhador comum. Ele é um homem da alta hierarquia da sua sociedade. A diferença entre o rico e o pobre. Como Nicodemos se deslocar até a posição daquele homem da periferia, que estava tão distante dele, que era apenas um eco, mas um eco de onde brilhava uma expectativa. A solução para o seu questionamento: a vida eterna. Aí está um patamar muito interessante. Nicodemos tinha uma coisa brilhante dentro do seu espírito. Ele estava numa posição temporal muito boa. A situação dele aqui na Terra era as das melhores. Estava entre os ricos. Agora Nicodemos tratava um assunto que inquietava a sua alma. A questão daquilo que está além do tempo. E o que está além do tempo é a eternidade, a salvação. E isso inquietava a mente daquele homem rico e entendido das coisas. Um homem consciente na sua época e da sua época. Ele se preocupava com a eternidade. Tinha o temporal. Nesse âmbito do temporal, ele estava plenamente satisfeito. Tinha de tudo que suas necessidades. Tinha tudo para suprir suas necessidades. E muito mais. Mas na questão da eternidade, Nicodemos tinha uma inquietação, uma ansiedade de saber o seu lugar lá. A
minha salvação? Esta era a grande questão de Nicodemos. Ele se preocupava com a eternidade. Esta é a grande mudança que muitos têm que fazer na vida. Mudar o olhar. Muitos estão olhando apenas para o temporal, para conseguir o que Nicodemos já tinha: as riquezas, os bens, até em abundância. E nesta ansiedade para obter esse projeto de riqueza, não tem tempo para olhar para o outro lado da vida, a eternidade, o lado da salvação da sua alma. Isto é uma visão que está dizendo: a sua vida aqui tem limite, mas lá há o ilimitado. Há algo em você que apela. Você não está satisfeito com o limite desta vida. Você não está satisfeito com o destino final, o desfecho dessa vida. Você está vendo que toda a sua indústria, todo o seu trabalho, todo o seu esforço, todo o seu suor termina na sepultura. Que você vê que é o nada. Que você vê que tudo vira pó. Essa perspectiva do nada te perturba. Essa perspectiva de que você vai obter tantos bens, e para quem vai deixar? Vai ficar aí. Você não vai levar os bens da terra consigo quando você passar, como diz o outro, deste lado para uma melhor, se você for para o melhor. Então, uma inquietação paira na sua alma. Uma pergunta: por que tanta luta, tanto esforço, tanta riqueza, tanta abundância? Para onde eu vou levar isso? Você vai deixar aqui? Você sabe que tudo isso vai ficar aqui. Todo o seu esforço, sua inquietação, sua angústia, toda a sua produção. Em um dado momento, você vai ter que deixar aqui. E vai fazer a partida. É aí que vem o outro olhar. Vem a consciência do outro olhar. Olhar que inquietava Nicodemos. Pois Nicodemos já tinha de tudo nesse espaço temporal. Tinha riqueza, posição, estava no primeiro ranking no âmbito do seu povo, mas tudo aquilo, um dia, olhando para a sepultura de outros, ele via que seria deixado aqui na terra, que não poderia levar consigo. Então a grande inquietação de Nicodemos era a sua salvação. E como um homem que era doutor na religião dele, olhava para a religião dele, para a tradição dele, para o igrejismo dele, e não encontrava resposta para a segurança do seu destino final. O que fazer para herdar a vida eterna? O que fazer para estar no reino de Deus? É garantir a minha religião? O meu igrejismo me garante isso? Não. Religião, igrejismo, denominacionalismo, tradicionalismo não é garantia para a eternidade. Essa foi a grande questão que Jesus Cristo colocou para Nicodemos. E o bonito da questão, que no meio dessa conversa, Jesus solucionou a questão de Nicodemos.
Jesus colocou o que ele devia fazer para atingir a sua meta, obter a sua salvação. Não é Nicodemos, você está no seu denominacionalismo, no seu igrejismo, na sua tradição, que você está garantido para obter a salvação, a vida eterna. Então Nicodemos disse, o que é que eu devo fazer? Jesus disse, você tem que nascer de novo. Eis um novo olhar no horizonte. Esta doutrina, este ensinamento, Nicodemos não tinha aprendido na escola do seu igrejismo, do seu denominacionalismo e da sua tradição. Como nascer de novo? O que é isso? Poderei eu, um velho, nascer do ventre da minha mãe, voltar para o ventre da minha mãe? Nicodemos, não é isso, Jesus disse. Você tem que nascer de novo. Mas como? Jesus aponta a maneira. Da água e do Espírito. Eis um novo olhar para vermos com segurança o outro lado da eternidade, a salvação eterna. Nascer da água e do Espírito. Não de igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo, mas da água e do Espírito. Aí está a grande solução para a inquietação de Nicodemos. Aí Nicodemos aprendeu. Não era a tradição dele que era a garantia. Para a vida eterna, para a sua salvação. Mas a garantia está em buscar a presença de Deus. Através do quê? Do igrejismo? Do denominacionalismo? Do tradicionalismo? Não. Jesus disse, você vai buscar a presença de Deus através das Escrituras Sagradas e do Espírito Santo. Escritura Sagrada e Espírito Santo. Aí está a base para andarmos na presença de Deus aqui nessa terra. E a garantia de manter viva a esperança da nossa salvação eterna. Então, segundo Jesus Cristo, a garantia da nossa salvação não está no tradicionalismo, do igrejismo e no denominacionalismo. Está em nascer de novo. Um novo olhar no horizonte. Terra nova vista, Nicodemos. Você tem que nascer da leitura das Escrituras Sagradas. Isto é você que tem que fazer. Mas ela deve estar orientada pelo Espírito Santo. Pois sabemos pela própria Escritura que se mantermos na letra, a letra mata. Se ficarmos nas exegeses históricas de contextos, isso vai nos levar a pretextos e pretensões humanas. Então temos que nos subordinar à voz do Espírito Santo. Aprender o que diz Apocalipse. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, esse conceito de igreja, temos que aprender com Paulo. Pois Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Então, a igreja quem é, diz Paulo? Você e eu. Nós somos o templo de Deus, a igreja de Deus, a sinagoga de Deus. Não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo? Em outras palavras, Paulo está dizendo que nós somos agora a morada de Deus. Nós somos o Shekinah, a morada de Deus. Veja, então temos como morada de Deus. Para obtermos a presença de Deus em nossa vida, de aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Como vamos aprender a ouvir essa voz? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pois os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Aí que faz toda a diferença.
Os filhos de Deus são dirigidos por quem? Pelo tradicionalismo? Pelo igrejismo? Pelo denominacionalismo? Não. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Nisto está toda a diferença. É aí que vamos encontrar o caminho da presença de Deus no aqui e agora da nossa presente geração. Isto vai garantir, segundo Jesus Cristo, o nosso lugar na eternidade, isto é, a nossa salvação. É uma boa nova, não é? Então, nosso fundamento não está no tradicionalismo, no igrejismo, no denominacionalismo, mas em nascer de novo. Em nascer de novo. De que maneira que eu nasço de novo? Da água e do Espírito, do Evangelho e do Espírito Santo. Aprendendo que o Espírito diz às igrejas: nós somos a igreja vivente. É uma boa nova, né? Então, aprendemos a grande questão de Nicodemos. Como andar na presença de Deus aqui e agora, através da meditação da palavra de Deus, das revelações do Espírito Santo, que vai trazer no aqui e agora da nossa existência a presença de Deus em nossa vida. E se vivemos na presença de Deus aqui, certamente, na eternidade, estaremos na presença de Deus.